Salmo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação, a igreja dos malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos à inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e em cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Algumas mulheres tendem a romantizar indevidamente os seus relacionamentos, a ponto de, por exemplo, pensar o seguinte acerca do seu namorado, acerca do seu marido: se ele verdadeiramente me ama, ele vai saber exatamente o que eu estou pensando, ele vai saber exatamente o que eu estou sentindo, mesmo que eu não tenha dado a ele nenhuma indicação, nem de uma, nem de outra coisa. Se ele me ama, ele vai saber exatamente o que eu estou pensando, exatamente o que eu estou sentindo, ainda que eu não tenha falado nada para ele. Note a injustiça, para não dizer irracionalidade, que é a romantização indevida de um relacionamento, que é associar o nível de amor que um homem tem por uma mulher à capacidade que ele supostamente teria de ler a mente dela. Como homem algum tem a capacidade de saber o que se passa na mente de uma mulher, a menos que ela fale para ele o que se passa na mente dela, a mulher que romantiza indevidamente o seu relacionamento, ela vai concluir injustamente e racionalmente que aquele homem não a ama. Essa romantização indevida dos relacionamentos por parte de algumas mulheres tende a sabotar os relacionamentos delas. Assim como algumas mulheres tendem a romantizar indevidamente os seus relacionamentos, assim alguns cristãos tendem a espiritualizar indevidamente certos aspectos das suas vidas em detrimento de outros. E assim como a tendência que algumas mulheres têm de romantizar indevidamente os seus relacionamentos acaba por sabotar esses relacionamentos, assim a tendência que certos cristãos têm de espiritualizar indevidamente aspectos da sua vida acaba por sabotar a verdadeira espiritualidade cristã que eles deveriam vivenciar. E o que nós queremos dizer ao afirmar que alguns cristãos têm a tendência de espiritualizar indevidamente certos aspectos das suas vidas em detrimento dos demais? Com essa afirmação, nós queremos dizer que esses cristãos, eles criam compartimentos nas suas vidas, eles compartimentalizam as suas vidas em dois segmentos que não se tocam e nem se comunicam entre si. Esses dois compartimentos, esses dois segmentos, são a sua vida neste mundo, que deve ser suportada como um fardo. Esse é o primeiro compartimento. A vida neste mundo, que deve ser suportada como um fardo. E o segundo compartimento, o segundo segmento, é a sua vida com Deus, que é tratada como um escape, como uma fuga do fardo que é viver neste mundo.
E para entender melhor essa compartimentalização errada feita por alguns cristãos, você só precisa se lembrar da pregação que nós fizemos há 2 semanas. No dia 1º de maio, por ocasião do Dia do Trabalhador. Naquela mensagem, nós destacamos a responsabilidade que o discípulo de Jesus tem de, por meio do seu trabalho, cooperar com Jesus no avanço do seu reino e redenção deste mundo. E para muitos cristãos, o trabalho não é visto como esse instrumento usado por Jesus para a redenção do mundo. Para muitos cristãos, o trabalho é simplesmente uma maldição resultante do pecado. Eles leram errado o relato de Gênesis. Eles entendem que o trabalho é consequência do pecado, quando Gênesis deixa claro que o trabalho não é consequência do pecado. Antes do pecado, Adão deveria trabalhar. Antes do pecado, Adão deveria de cuidar do jardim. O trabalho não é consequência do pecado. O trabalho cansativo é consequência do pecado. O trabalho enfadonho é consequência do pecado. O trabalho chato, onde você se incomoda e não é compensado como seria justo. Não é compensado financeiramente como seria justo, tendo em vista todas as incomodações que você tem. Isso sim é consequência do pecado. Mas o trabalho em si não é consequência do pecado. Gênesis deixa isso muito bem claro, e agora, enquanto eu falo isso a vocês, João capítulo 5 deixa isso muito claro. Jesus cura se eu não me engano, era um paralítico, em João capítulo 5, um homem coxo, e essa cura foi efetuada num sábado. E como era de costume, quando Jesus curava um coxo, um paralítico, Jesus dizia para o doente: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem fez exatamente isso. Ele se levantou, tomou o seu leito e começou a andar. Provavelmente foi em direção à sua casa, para deixar na sua casa o leito, a maca, onde ele estava deitado. E os judeus, vendo aquele homem carregando a sua cama, a sua maca, num dia de sábado, eles confrontaram ele. Eles disseram: tu não pode estar fazendo isso no dia de sábado. Tu não pode estar carregando a tua cama num dia de sábado. O sábado é o dia do descanso. E aquele homem diz: bom, não é culpa minha. Foi o homem que me curou que mandou que eu mandasse que eu levasse a minha cama. E os judeus então foram até Jesus. Aquele homem descobriu, ele não sabia quem era o homem que o havia curado, ele descobriu que era Jesus, e então ele foi para os judeus e disse: sabe quem foi que me curou? Quem foi que mandou que eu quebrasse o mandamento do sábado levando a minha cama? Foi Jesus de Nazaré. Então os judeus foram até Jesus e disse: olha, tu está pecando, Jesus. Tu está trabalhando no dia de sábado. E qual é a resposta que Jesus dá? A resposta que Jesus dá é: o meu pai trabalha até agora e eu, assim como o pai, continuo trabalhando. Se o trabalho fosse consequência do pecado, então Deus seria um Deus pecador. Porque Jesus disse que Deus trabalha. Jesus seria pecador, porque Jesus disse: assim como o pai trabalha, eu também continuo trabalhando. Então, na pregação que nós fizemos há 2 semanas atrás, por ocasião do Dia do Trabalhador, nós afirmamos que o discípulo de Jesus tem a responsabilidade de, por meio do seu trabalho, cooperar com Jesus no avanço do seu reino e redenção deste mundo. Ocorre que para muitos cristãos, o trabalho é uma maldição resultante do pecado, e não uma bênção pela qual eles sustentam as suas famílias e cooperam com Jesus no avanço do seu reino e redenção deste mundo.
Visto como maldição, o trabalho é tido por esses cristãos como um fardo a ser suportado. E não como a Escritura o apresenta. A Escritura apresenta o trabalho como um dos aspectos da vida do cristão com Deus. Mas esse cristão, ele compartimentalizou a sua vida. Ele compartimentalizou a sua vida em a sua vida neste mundo, que deve ser suportada como um fardo, e a sua vida com Deus. E o cristão entende que o trabalho faz parte da sua vida no mundo. O trabalho é um fardo a ser suportado. O cristão não entende, ou certos cristãos não entendem, que na verdade o trabalho, como todos os demais aspectos da sua vida, faz parte da sua vida com Deus. Porque quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, incluindo trabalhar, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Sendo o trabalho um dos aspectos da vida do cristão com Deus, o cristão deveria desempenhar o seu trabalho como um ato de serviço ao próprio Jesus. É o que Paulo ordena aos cristãos que eram escravos na sociedade greco-romana. Se vocês lerem Efésios 6, versículos 5 ao 8 e Colossenses 3, versículos 22 ao 25, vocês vão enxergar ali Paulo ordenando que os escravos trabalhem servindo aos seus senhores humanos, tendo a consciência de que, em última instância, eles estão servindo a Deus, a Jesus. Eles não estão trabalhando meramente para um senhor humano. Não, eles estão trabalhando para Deus. O trabalho que aqueles escravos faziam era um trabalho para Deus, para Jesus. Então Paulo não compartimentaliza a vida do cristão em dois segmentos. A vida neste mundo, o trabalho, mesmo o trabalho do escravo, que deve ser suportado como um fardo, e a vida com Deus. Não. Para Paulo, todos os aspectos da vida de um cristão fazem parte da vida do cristão com Deus. A consequência prática dessa visão antibíblica do trabalho é a ideia comum ao evangelicalismo brasileiro, e essa ideia ela foi herdada do catolicismo romano. Então, a consequência prática dessa visão antibíblica do trabalho, que é comum ao evangelicalismo e que foi herdada do catolicismo romano, é a seguinte: é de que as únicas pessoas que verdadeiramente servem a Deus são aqueles que foram ordenados para o ministério. Essa é a visão católico-romana, né? O único católico que realmente serve a Deus é o padre, é o monge. A única católica romana que serve a Deus é a freira. Os outros católicos romanos, eles não servem a Deus. Não segundo a teologia da Igreja Católica Romana. E o protestantismo brasileiro, o evangelicalismo brasileiro, herdou isso do catolicismo. Os únicos que servem a Deus na igreja evangélica são os pastores, são os pregadores, ou são aqueles que, de alguma forma, prestam serviço à igreja ou têm alguma função no culto público. Esses são os únicos que servem a Deus, segundo essa visão antibíblica do trabalho.
Segundo essa consideração anticristã do trabalho, apenas serve verdadeiramente a Deus pastores, pregadores, aqueles que desempenham alguma função no culto ou na igreja. Os demais cristãos, segundo essa visão errada do trabalho, não servem a Deus. Eles servem a Deus apenas precariamente. Eles servem a Deus apenas quando estão orando, mas não quando estão trabalhando. Apenas quando estão lendo a Bíblia, mas não quando estão trabalhando. Apenas quando participam do culto público, mas não quando estão trabalhando. O que vai de encontro ao que Paulo ordena aos escravos. Paulo diz para os escravos: sirvam com fidelidade aos senhores humanos, aos senhores terrenos, porque vocês estão de fato servindo a Jesus. Vocês estão servindo a Deus, vocês estão trabalhando para Jesus, vocês estão trabalhando para Deus. Para Paulo, o cristão não serve a Deus apenas quando está orando, ou lendo a Bíblia, ou participando do culto, ou então pregando, ou então evangelizando. Não, o cristão serve a Deus em todos os aspectos da sua vida. Então, voltando, segundo essa visão errada, antibíblica do trabalho, aqueles que não são pastores, aqueles que não são pregadores, aqueles que não exercem nenhuma função na igreja ou no culto, essas pessoas servem a Deus apenas precariamente. Apenas quando oram, quando leem a Bíblia, quando participam do culto, sendo obrigados a suportar o fardo do seu trabalho secular, do seu trabalho mundano. Essa espiritualização indevida de certos aspectos da vida em detrimento dos demais faz com que muitos cristãos sabotem a verdadeira espiritualidade cristã que eles deveriam vivenciar. Que é a consciência de que tudo aquilo que eles fazem é um ato de serviço a Deus. É um ato de serviço a Jesus. Ao espiritualizar indevidamente apenas aqueles aspectos da sua vida que têm aparência religiosa, como a oração, a leitura da Escritura e a participação do culto público a Deus, esses cristãos, de um modo ou de outro, consideram que os demais aspectos da sua vida, tal como o seu trabalho, nada tem a ver com Jesus. Em vez de terem bem claro que toda a sua vida e todas as suas atividades, desde as suas devoções a Deus, oração, leitura da Escritura, participação do culto, desde as suas devoções a Deus, passando pelo seu trabalho e chegando até mesmo ao modo e à forma como eles se divertem, em vez de terem bem claro que toda a sua vida e todas as suas atividades devem ser oferecidas a Jesus como um ato de serviço a Ele, tais cristãos na prática vivem e trabalham do mesmo modo que vivem e trabalham os pecadores incrédulos. Com a única diferença que em algum momento do dia eles vão orar, em algum momento do dia eles vão ler a Bíblia, em algum momento da semana eles vão participar do culto. Mas fora isso, a vida deles é em tudo semelhante ao dos pecadores incrédulos. Essa é a compartimentalização entre a vida neste mundo, a qual deve ser suportada como um fardo, e a vida com Deus, que é tratada como uma fuga da vida neste mundo. Esse é um dos muitos exemplos dessa espiritualização indevida de apenas alguns aspectos da vida em detrimento dos demais. Espiritualização essa pela qual muitos cristãos sabotam a verdadeira espiritualidade cristã que eles deveriam vivenciar. Mas o objetivo dessa mensagem não é tratar da responsabilidade que os discípulos de Jesus têm de trabalhar de modo a cooperar com ele no avanço do seu reino e redenção deste mundo. Disso nós tratamos há 2 semanas. Isso nós estamos citando apenas como um exemplo
de que realmente muitos cristãos cometem o erro, cometem o pecado de espiritualizar certos aspectos da sua vida em detrimento dos demais. Eles tratam aspectos da sua vida como se fossem mais espirituais do que outros, quando na verdade, na vida do cristão, tudo é espiritual. Né? Porque quando Paulo escreve, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, a implicação disso é que tudo o que o crente faz é espiritual. Varrer um chão é espiritual. Lavar a louça é espiritual. Porque quando você varre o chão, você deve varrer o chão para a glória de Deus. Isso quer dizer que quando você varre o chão, você não deve levantar o carpete, o tapete e colocar a sujeira para baixo. Não. Você deve varrer de forma correta. Né? Essa é uma das implicações. Quando você lava a louça, você deve lavar a louça de modo a deixar aquela louça, de fato, higienizada. Eu me lembro, a Agatha, eu tinha 14 anos, a Agatha tinha 12. Eu não sei onde é que a minha mãe estava, ela estava em algum lugar que não estava em casa, e o meu pai pediu para a Agatha lavar a louça. E a Agatha ficou meio, né? Não queria lavar a louça e ela simplesmente fingiu que lavou a louça. Não. A louça deve ser lavada para a glória de Deus, o que quer dizer que você deve se esforçar ao lavar a louça. Você deve se esforçar ao varrer o chão, e assim por diante. Sim, às vezes faz uma limpeza sem matada, né? Mas não, tem que ser bem feito, porque é para a glória de Deus, né? A gente serve a Deus não apenas quando está lendo a Bíblia, não apenas quando está orando, não apenas quando está presente no culto, a gente serve a Deus em todos os aspectos. Isso quer dizer que tudo aquilo que o crente faz, ele deve dar o máximo de si. Porque ele não está fazendo para si próprio ou para outros, ele está fazendo para Deus, para Jesus. Mas o nosso objetivo aqui não é tratar disso. Isso aqui foi citado apenas como um exemplo dessa espiritualização indevida de certos aspectos da vida em detrimento de outros. Na pregação de hoje, nós queremos dar uma conclusão adequada à última mensagem, a mensagem que nós começamos na semana passada, na qual nós começamos a expor o Salmo 26, e a partir dessa exposição, nós afirmamos que você deve viver segundo a inocência e justiça do sangue que te purificou dos pecados, para que Deus responda positivamente às orações que você, em nome de Jesus, faz a Ele. Eu vou repetir aqui. A partir da pregação que nós iniciamos na semana passada, nós concluímos o seguinte: você deve viver segundo a inocência e justiça do sangue que te purificou dos pecados, para que Deus responda positivamente às orações que você, em nome de Jesus, faz a Ele. E se você for como eu, talvez você não seja como eu, mas se você for como eu, é provável que você sinta algum nível de aversão à proposição principal da pregação passada e desta. Se você for como eu, talvez se você é como eu, quando você ouve alguém falando da possibilidade de que você se assegure de que Deus responda positivamente a todas as orações que você faz a Ele, se você for como eu, você vai... eu não gostei muito disso. Eu não gostei disso. Talvez você sinta uma certa aversão. E se você não é como eu, talvez você se pergunte por que o João sentiria aversão a uma coisa tão boa como essa. Né? Porque pode haver algo melhor do que a possibilidade de termos de que Deus responda positivamente às orações que nós fazemos a Ele? Certamente não há coisa melhor do que essa. Né? Então por que alguém como o João teria aversão a isso? Bom, a minha versão, ela se explica da seguinte forma.
Costumeiramente, quem são aqueles que fazem essas promessas grandiosas de que Deus fará tudo o que é pedido a ele? Costumeiramente, quem faz essas promessas grandiosas são aqueles que deturpam a palavra de Deus. É o Edir Macedo, ao Valdomiro Santiago e outros semelhantes a eles. São os adeptos da teologia da prosperidade, ou também da confissão positiva, que costumeiramente fazem promessas grandiosas de que Deus fará tudo o que é pedido a ele. Teologia da prosperidade, você provavelmente deve saber o que é, né? É a ideia propagada de que Deus quer que todo mundo seja rico, de que todo mundo seja milionário, e que o caminho para receber essa bênção de prosperidade da parte de Deus é participar de todas as campanhas que são promovidas pela igreja. E normalmente essas campanhas envolvem doação financeira, muito além do dízimo. O dízimo é correto, né? Mas o que se diz é o seguinte: não, tu tem que sacrificar aquilo que tu tem para que Deus te abençoe. Então, além do dízimo, que é correto, que os cristãos devolvam a Deus, esses pregadores muitas vezes requerem que você entregue tudo aquilo que você tem. Não apenas o dízimo, não, tudo. E alguns, inclusive, chegam a prometer o seguinte: olha, se tu está vivendo de aluguel, e tu está cansado de viver de aluguel, tu quer ter a tua casa própria, tu não quer mais ter que ficar pagando aluguel, faz o seguinte, ó, separa a próxima vez que tu vier aqui no culto, traga o valor do teu aluguel, traga aqui para nós, e entregue para nós aqui o valor do teu aluguel, e Deus vai ver isso como prova da tua fé, e então ele vai te abençoar. Quantas pessoas entregaram o seu aluguel e não foram abençoadas com a casa própria? Quantas pessoas compraram lá o tijolo ungido, que também tem isso, né? Quer construir, tu tem que comprar o tijolo ungido. Então, quantas pessoas foram lá e compraram o tijolo ungido, mas não conseguiram construir a casa própria? Quantas pessoas participaram de todas as campanhas que são feitas e fizeram todas as contribuições financeiras exigidas nessas campanhas, mas não tiveram as suas orações, os seus pedidos atendidos por Deus? Isso é a teologia da prosperidade. A confissão positiva, ela é mais sutil. Ela não é tão escrachada assim. A confissão positiva, talvez até você indevidamente tenha sido influenciado pela confissão positiva. A confissão positiva ensina o seguinte: aquilo que você quer receber da parte de Deus, isso você deve confessar com as suas palavras. Porque se você é um filho de Deus, as suas palavras têm poder, assim como as palavras de Deus têm poder. E então eles vão citar o ato da criação lá em Gênesis. Eles dizem: como é que Deus trouxe à existência aquilo que não existia? Deus falou, Deus disse: haja luz, e houve luz. E assim por diante. Então eles vão dizer: assim como Deus traz à existência aquilo que não existe por meio das suas palavras, assim também você, assim também aqueles que são filhos de Deus. Então, se você está doente, o segredo para ser curado é falar a cura. É confessar a cura. Por isso, confissão positiva, né? Porque
Você deve confessar apenas aquilo que é positivo. Porque se você confessar aquilo que é negativo, as suas palavras têm poder. Se você confessar aquilo que é negativo, aquilo que você confessou vai se cumprir. Então, se um dia você brincou acerca da possibilidade de ter câncer, tu vai ter câncer, porque as suas palavras têm poder. Essa é a confissão positiva. Tanto a teologia da prosperidade quanto a confissão positiva, elas são heresias que contrariam a palavra de Deus. E elas desfiguram tanto o caráter e o ser de Deus, a ponto de tornar Deus irreconhecível. Então, aqueles que querem permanecer fiéis a Deus, a Escritura, eles, por quererem permanecer fiéis a Deus e a Escritura, eles vão desejar ser tão diferentes e tão distintos daqueles que deturpam a Escritura em nome ou da teologia da prosperidade ou da confissão positiva. E é isso que traz a aversão. A ideia, é isso que traz a aversão, a ideia de que é possível alguém viver de modo a garantir que Deus responderá positivamente a todas as orações que são feitas a Ele. A aversão é exatamente porque essa afirmação se aproxima muito daquilo que é ensinado pela teologia da prosperidade, se aproxima muito daquilo que é ensinado por aqueles que propõem a confissão positiva. Então é por isso que eu sinto aversão a proposição principal. Não vou dizer que eu sinto aversão. Eu sentia aversão à proposição principal da pregação que nós fizemos na semana passada. Eu sentia aversão na minha imaturidade. Porque à medida em que eu fui amadurecendo, eu percebi que não faz sentido se opor a algo unicamente porque aquilo se aproxima perigosamente de uma heresia. Por exemplo, a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana é uma igreja trinitária. Eles creem na Trindade, na existência de um único Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, nesse aspecto, a Igreja Católica Romana está correta. É um erro imaturo pensar que, para que nós nos afastemos o máximo da Igreja Católica Romana, nós devamos negar a Trindade, né? Não faz sentido isso, porque a Trindade é um ensino bíblico. Então, da mesma forma, não faz sentido negar uma verdade bíblica apenas porque uma verdade bíblica, na sua superfície, parece ser semelhante àquilo que a teologia da prosperidade ensina, àquilo que a confissão positiva ensina. É imaturidade isso. E essa imaturidade, ela acaba criando problemas para a pessoa que quer ser fiel a Deus e à Escritura. Porque ela pensa o seguinte: não, eu não quero ser semelhante a esses que ficam deturpando a Escritura, que ficam enganando as pessoas, que se elas fizerem isso e fizerem aquilo, elas vão receber tudo que elas querem da parte de Deus. Quem quer permanecer fiel a Deus, a Escritura, e na sua imaturidade não quer nada que se aproxime daquilo que a teologia da prosperidade e a confissão positiva ensina, essas pessoas, e eu me incluía nesse grupo até um tempo atrás, essas pessoas, quando elas são confrontadas com determinados textos bíblicos, elas ficam paralisadas. Na verdade, não paralisadas, elas ficam mais tempo explicando o porquê aquele texto bíblico não é
não é exatamente aquilo que ele aparenta ser. Por exemplo, olha só o que Jesus afirma aqui. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Ou então, isso é Jesus em João 17. Agora o apóstolo João, em 1 João 5, versículos 13 até o 15. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Estes textos aqui na superfície, né, numa leitura rápida, eles parecem justificar aqueles que pregam a teologia da prosperidade e a confissão positiva. Porque eles parecem ensinar o mesmo que esses hereges ensinam. Então, aquele que se quer fiel a Deus, que se quer fiel à Escritura, que não quer ter nada a ver com aqueles que deturpam a Escritura, quando chega nesse texto, ou nesses textos e outros, ele fica paralisado, ou de repente não tanto paralisado, mas ele se vê na obrigação de ficar mais tempo explicando o que o texto não significa, do que de fato explicar o que o texto quer dizer. E por fim, aqueles que se querem fiéis a Deus e a Escritura, eles acabam por negar a possibilidade de Deus responder positivamente a todas as orações feitas pelos seus filhos. Eles leem em João 17, mas eles vão dizer, não, na verdade, vai ter oração que tu vai fazer em nome de Jesus, mas Deus não vai conceder. Eu sei que Jesus disse que vocês vão pedir, vão receber, mas vai ter coisas que não vai receber. Eu sei que João disse que se você orar de acordo com a vontade de Deus, você tem a certeza que Deus vai dar aquilo que você pede, mas a verdade não é bem assim, na prática não funciona assim. Tudo por quê? Porque a gente não quer ser semelhante ao Edir Macedo, porque a gente não quer ser semelhante ao Valdomiro Santiago e a tantos outros. E essa negação, né, essa negação de que Deus responde positivamente às orações feitas dos seus filhos, essa negação se dá especialmente com relação àquelas orações nas quais o Filho de Deus pede que Deus o abençoe do ponto de vista material e físico. Desde bens materiais até a cura dos seus corpos. Então, assim como algumas mulheres tendem a romantizar indevidamente os seus relacionamentos, assim como muitos cristãos cometem o pecado de espiritualizar indevidamente certos aspectos das suas vidas em detrimento de outros, assim também alguns cristãos espiritualizam indevidamente a oração. Ou, mais precisamente, eles espiritualizam indevidamente aquilo que se pede a Deus em oração, como se existissem coisas mais apropriadas do que outras, como se existissem pedidos mais adequados do que outros a serem requeridos de Deus em oração feita em nome de Jesus. E um exemplo disso pode ser observado num texto que é comumente compartilhado pelos crentes nas redes sociais. Em algum tempo, talvez mais de um ano, talvez há uns 2 anos atrás, esse texto ele foi compartilhado no grupo da igreja. E esse texto ele é mais ou menos assim. Certa vez perguntaram a uma mulher, o que você ganha orando a Deus regularmente? Ela respondeu, geralmente não ganho nada, mas sim perco coisas. Ela citou então tudo o que perdeu orando a Deus. Perdi o orgulho, perdi a arrogância, perdi a ganância, perdi a inveja, perdi a raiva, perdi a luxúria, perdi o prazer de mentir, perdi o gosto pelo pecado, perdi a impaciência, o desespero e o desânimo. Então o texto conclui, às vezes oramos não para ganharmos algo, mas sim para perder coisas que não nos permitem crescer espiritualmente. Se o objetivo deste texto é ressaltar o papel da oração na santificação do crente, este texto está correto.
visto que a oração é um dos meios que Deus determinou para que os seus filhos se apropriem da sua graça e do seu poder para viverem vidas santas neste mundo. Mas se esse é o objetivo do texto, ensinar o papel da oração, o papel importante da oração na santificação dos crentes, esse texto ele está incompleto. Porque como nós afirmamos na pregação que fizemos há 2 semanas, no Dia do Trabalhador, uma vida santificada não diz respeito apenas à ausência dos pecados. Uma vida santificada, além da ausência dos pecados, ela inclui a presença das virtudes que se contrapõem aos pecados. Então, não basta apenas perder a ganância, como a mulher do texto afirma. Ela perdeu a ganância. De nada adianta perder a ganância sem ganhar, por exemplo, a generosidade. Porque a pessoa ela pode não ser gananciosa, mas ao mesmo tempo que ela não é gananciosa, ela também não é generosa para com aqueles que estão passando necessidade. E essa pessoa, ela continua pecando, mesmo não sendo gananciosa. Por quê? Porque ela não é generosa. Então é necessário perder a ganância ao mesmo tempo que se ganha a generosidade. Ou ainda, é necessário substituir a ganância pela generosidade. Então, se você não está conseguindo viver uma vida santa neste mundo, é necessário que você ore a Deus para se apropriar da sua graça, se apropriar do seu poder, para que você tenha a capacidade de e saiba como substituir os pecados que você ainda comete pelas virtudes que Deus ordena na sua lei. Mas o objetivo desse texto não parece ser demonstrar o papel importante da oração na santificação dos crentes. O objetivo desse texto parece ser desencorajar os crentes de pedir a Deus em oração bênçãos de ordem material, bênçãos de ordem física. O objetivo desse texto parece ser apresentar bênçãos espirituais, tal como a santificação, como sendo mais apropriadas, mais desejáveis de serem buscadas de Deus em oração. Esse parece ser o objetivo do texto. E vocês obviamente não sabem aqui, porque vocês não estão vendo o meu manuscrito, mas eu coloquei entre aspas a expressão bênçãos espirituais, porque essa expressão bênçãos espirituais não faz sentido do ponto de vista bíblico e cristão quando ela é usada para se contrapor a bênçãos materiais ou bênçãos físicas. Sendo que para o discípulo de Jesus, todas as bênçãos existentes e passíveis de serem recebidas são dadas a ele por Deus, mediante Jesus, todas as bênçãos provindas de Deus, desde uma vida santificada, passando por um carro melhor, até mesmo a cura do seu corpo, todas essas bênçãos são bênçãos espirituais. Então, quando Paulo afirma em Efésios 1, versículo 3, que em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, nós não devemos pensar que ali, com bênçãos espirituais, ele esteja se contrapondo a algo como bênçãos materiais ou físicas. Não. Tudo que vem de Deus é espiritual. Seja uma vida mais santificada, seja um carro melhor, seja a casa própria, seja a cura do corpo, tudo é bênção espiritual, porque tudo vem de Deus, mediante Jesus. Foi isso que Tiago escreveu, né? Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. As bênçãos espirituais com as quais somos abençoados em Jesus incluem todas as promessas que existem da parte de Deus, as quais têm o sim de Jesus, conforme Paulo escreveu aos Coríntios.
Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim, por isso também por meio dele se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós. Toda a gama de bênçãos que um filho de Deus pode receber de Deus, do seu Pai, deve ser entendida como bênção espiritual, visto que a fonte de todas as bênçãos e o seu mediador é Jesus. Então, a solução bíblica e adequada para a deturpação da Escritura e das promessas de Deus, que é promovida pela teologia da prosperidade, que é promovida pela confissão positiva, não é a espiritualização indevida da oração ou daquilo que se pede a Deus em oração. Não é a negação de que Deus abençoe os seus filhos, material e fisicamente. Não é a negação de que é possível viver de maneira a garantir que Deus responderá positivamente às orações que são feitas a Ele em nome de Jesus. Não. A solução bíblica e adequada para a deturpação que as heresias da teologia da prosperidade e confissão positiva promovem é a apresentação dos requisitos bíblicos e escriturísticos para essa promessa bíblica. Essa é a solução. A solução não é negar que Deus faça algo quando a Bíblia afirma que Deus faz aquilo. A solução é apontar qual é o requisito bíblico para essa promessa bíblica. Essa é a solução. Não é jogar a água suja, não é jogar o bebê fora junto com a água suja, né? Como diz aquele ditado. A solução é só jogar água suja. O bebê fica. Então a solução bíblica é apresentar os requisitos bíblicos para essa promessa bíblica. E é isso que nós começamos a fazer na pregação passada, e é isso que nós continuaremos nessa pregação. E o requisito escriturístico, bíblico, que pode e deve ser deduzido a partir do Salmo 26, é exatamente a proposição principal da mensagem anterior, que permanece sendo a proposição principal dessa mensagem. Viva segundo a inocência e justiça do sangue que te purificou dos pecados, e Deus responderá positivamente às orações que você, em nome de Jesus, faz a Ele. Na pregação passada, nós iniciamos a exposição do Salmo 26, na qual nós estabelecemos ou começamos a estabelecer as bases e os fundamentos para que você viva de modo a receber de Deus tudo o que pede a Ele. E nessa mensagem nós terminaremos o que começamos na semana passada. E nós partimos precisamente deste ponto. Não cometa o pecado de espiritualizar indevidamente a oração ou o que você pede a Deus em oração, como se existissem coisas mais apropriadas do que outras e pedidos mais adequados do que outros a serem requeridos de Deus em oração. Não faça isso. Não faça isso precisamente porque, assim como a tendência que algumas mulheres têm de romantizar indevidamente os seus relacionamentos acaba por sabotar esses relacionamentos, assim como a tendência que certos cristãos têm de espiritualizar indevidamente certos aspectos da sua vida acaba por sabotar a verdadeira espiritualidade que eles deveriam vivenciar, assim também a espiritualização indevida da oração ou do que se pede a Deus em oração acaba por sabotar o que poderia ser teu pela graça de Deus em Jesus. Porque Tiago escreveu: nada tendes, porque não pedis. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas não podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Em vez de espiritualizar indevidamente a oração,
ou que você vai pedir a Deus em oração, como se fosse mais adequado a não. Esses dias eu estava vendo uma pregação que tratava exatamente sobre esse assunto, sobre oração, sobre o que pedir a Deus, e o pregador estava exatamente pregando em João capítulo 16, naquele texto em que Jesus diz: se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, o Pai vai fazer. E um comentário nessa pregação, a pessoa dizia: não, hoje em dia eu só estou pedindo a Deus que Deus me ajude a viver uma vida santa e tudo. Que bom, mas a forma como a pessoa está expressando aquilo ali é como se ela fosse melhor do que aquele crente que, por exemplo, está pedindo para Deus uma casa própria. A forma como ela se expressou é como se ela fosse mais espiritual do que aquele crente que, por exemplo, está pedindo um carro novo, ou um emprego melhor, ou a cura do seu corpo. Viva segundo a inocência e justiça do sangue que te purificou dos pecados, e Deus responderá positivamente às orações que você, em nome de Jesus, faz a Ele. E obviamente nós não vamos repetir o que foi dito na pregação passada, né? Se você não ouviu, ou se você não se lembra, em casa você poderá ouvir novamente aquela mensagem. O meu objetivo aqui é chegar o mais rápido possível ao ponto em que paramos na pregação passada para que nós possamos avançar. Na pregação passada, nós começamos, obviamente, a partir do versículo 1, e do versículo 1 nós avançamos até o versículo 5. Nós pulamos os versículos 6 e 7 e fomos diretamente para o versículo 8 e depois para os versículos 9 e 10. E do 10 nós voltaríamos para o 6. Mas em função do tempo, nós paramos no 10. Nós não chegamos a voltar ao versículo 6. Então nos falta analisar ainda os versículos 6, 7 e então 11 e 12. Mas antes disso, é necessário entender uma questão importante. Por que viver segundo a inocência e justiça do sangue que te purificou dos pecados é a condição para que Deus responda positivamente às orações que você, em nome de Jesus, faz a Ele? A razão é a seguinte: sempre que você ora a Deus em nome de Jesus, você entra no tribunal de Deus. Isso pode ser depreendido a partir do Salmo 26 aqui, quando Davi começa: julga-me, Senhor. Isso pode ser depreendido daquela parábola que Jesus conta em Lucas 18, da viúva injusta, que diariamente vai até... Viúva injusta, desculpe. A viúva pobre, que diariamente vai até o juiz injusto, buscando dele a justiça. E o objetivo de Jesus, ao contar essa parábola, é exatamente ensinar o dever de orar sempre, de orar com perseverança. E Jesus equivale ali à oração, a atitude, a ação daquela viúva pobre de diariamente ir até um juiz e pedir que ele faça justiça. Então, por que viver segundo a inocência e justiça do sangue que te purificou dos pecados é a condição para que Deus responda positivamente às orações que você, em nome de Jesus, faz a Ele? A razão é a seguinte: toda vez que você ora a Deus em nome de Jesus, você entra no tribunal de Deus. No tribunal no qual, ou sobre o qual, Deus preside. O tribunal no qual Deus julga, segundo a justiça que Ele revelou na sua lei, nos seus mandamentos, na sua palavra. Sendo que sempre que você ora a Deus, você entra no tribunal de Deus, no qual Deus julga justamente, segue-se que as respostas de Deus às orações que você faz a Ele são a decisão ou são as decisões judiciais tomadas por Deus. A resposta de Deus às orações dos seus filhos nada mais é do que Deus decidindo segundo a sua justiça. E obviamente, se você quer uma decisão favorável da parte da justiça, você deve ser inocente.
você deve ser justo. Há um tempo atrás, eu li a notícia de um homem que se sentiu prejudicado por alguém e ele foi até uma delegacia de polícia fazer um boletim de ocorrência. E enquanto ele estava fazendo o boletim de ocorrência, ele foi preso. Porque, obviamente, ao fazer boletim de ocorrência, a pessoa tem que se identificar. Né? A pessoa tem que apresentar um documento de identificação. E quando ele fez isso, o sistema da polícia lá acusou que tinha um mandato de prisão contra ele. Ele foi preso. Ele foi procurar a justiça, né? Ele se sentiu prejudicado. Ele foi procurar a justiça, mas ele não era inocente. Ele não era justo. Ele era um criminoso. Ele não recebeu aquilo que ele queria. Em vez de receber aquilo que ele estava requerendo, ele recebeu condenação, ele recebeu a pena, ele foi preso. Se você quer se assegurar que Deus responderá positivamente às orações que você faz a Ele, é necessário que você seja inocente e justo aos olhos de Deus. Ou seja, se você não for capaz de obedecer com perfeição à lei de Deus, se você não for capaz de aderir sem falta alguma à justiça revelada por Deus na sua lei, você não será nem inocente e nem justo. Isso significa que ainda que você ore a Deus, a única certeza que você poderá ter é que Deus não responderá positivamente às suas orações. Porque como o Deus, que é justo juiz, poderia decidir a teu favor, sendo que você abertamente desobedece ao padrão de integridade, justiça e inocência que ele estabeleceu na sua lei? E foi exatamente nesse ponto que nós paramos na pregação passada. Se este é o teu caso, e de fato este é o caso de todas as pessoas que descendem de Adão, com a clara exceção de Jesus, né? Se você não é capaz de obedecer com perfeição à lei de Deus, obedecer com perfeição à lei de Deus, se você não é capaz de aderir sem falha alguma, sem falta alguma, à justiça revelada por Deus na sua lei, e ninguém de fato é capaz de fazer isso, ninguém consegue fazer isso, com exceção de Jesus. Se você não é capaz de obedecer com perfeição à lei de Deus, se você não é capaz de aderir sem falha alguma à justiça revelada por Deus na sua lei, se você não é, portanto, nem inocente e nem justo, de modo que ainda que você ore a Deus, a única certeza que você pode ter é que, em vez de receber de Deus aquilo que você quer, você receberá de Deus aquilo que não quer, ou seja, a condenação. Se isso é verdade com relação a você, você deve apresentar os teus pecados a Deus, confessando-os com fé e arrependimento. É necessário que você creia em Jesus. É necessário que você creia em Jesus e que você creia que Jesus, pela sua vida de perfeita obediência à lei de Deus, conquistou a justiça pela qual você é justificado e que pela sua morte, Jesus conquistou o perdão e a purificação dos teus pecados. Colocando nos termos usados por Davi no versículo 6, é necessário que você lave as tuas mãos na inocência e justiça do sangue de Jesus. Salmo 26, versículo 6. Lavo as minhas mãos na inocência. O que Davi quer dizer com essa afirmação enigmática? Lavo as minhas mãos na inocência. Davi aqui se refere a uma cerimônia ordenada por Deus em Deuteronômio 21. Vocês não precisam abrir lá, eu vou ler para vocês. Prestem atenção. Se na terra que o Senhor seu Deus lhes dá para que tomem posse dela, alguém for achado morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou,
Os anciãos e os juízes devem sair e medir a distância entre o morto e as cidades ao redor. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha do rebanho, que ainda não tenha sido usada no trabalho, nem puxado com o jugo, e a trarão a um vale de águas correntes, que não foi lavrado nem semeado. E ali naquele vale eles desnucarão a novilha, eles matarão a novilha, né? Eles cortarão o seu pescoço. Então se aproximarão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor, o Deus de vocês, os escolheu para os servirem, para abençoarem o nome do Senhor e para, por sua palavra, decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos dessa cidade mais próxima do morto lavarão as suas mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, o sangue daquele homem que foi encontrado morto, né? As nossas mãos não derramaram este sangue e os nossos olhos não viram quem o derramou. Perdoa o teu povo de Israel que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel. E a culpa daquele sangue lhes será perdoada. Assim vocês eliminarão a culpa do sangue inocente no meio de vocês, pois farão o que é reto aos olhos do Senhor. A justiça de Deus é tal que ele não permite que nenhum pecado ou crime fiquem impunes. Até mesmo aqueles crimes, aqueles pecados que nós não conseguimos descobrir quem é o autor deles. A justiça de Deus é tal que ele não permite que nenhum crime ou pecado fiquem impunes. Mesmo aqueles crimes e pecados para os quais nós não conseguimos determinar quem é o seu autor. Nesses casos em que não era possível determinar a autoria do pecado e do crime, e o texto de Deuteronômio fala especificamente acerca do crime e pecado de assassinato, né? Um homem foi encontrado morto e não tem como saber quem foi que matou ele. Nesses casos em que não era possível determinar a autoria do assassinato, Deus ordenou que uma novilha fosse oferecida a Deus em sacrifício, para o perdão daquele pecado, para o perdão daquele crime. Mas não apenas isso. Deus ordenou que os anciãos da cidade mais próxima do lugar onde aquele homem foi encontrado morto, eles lavassem as suas mãos no sangue inocente do sacrifício oferecido a Deus. E eles lavariam as suas mãos naquele sangue como testemunho a Deus, como quem diz: Senhor, nós não matamos este homem e nós não sabemos quem matou este homem. Nós não estamos protegendo o assassino. Não fomos nós que matamos e nós não estamos protegendo o assassino. Nós estamos aqui lavando as nossas mãos nesse sangue inocente, pedindo que o Senhor não impute a nós esse pecado, esse crime, porque nós não sabemos quem foi que cometeu. Se nós soubéssemos, nós mesmos faríamos a justiça que o Senhor ordenou, né? E qual é a justiça que Deus ordenou para o assassinato? É a morte do assassino. Aquele que derramar o sangue do homem, o seu sangue deve ser derramado. Se nós soubéssemos quem é o assassino, nós mesmos apedrejaríamos esse assassino, mas nós não sabemos quem é. Então não impute a nós esse crime, este pecado. Por isso nós estamos lavando as nossas mãos no sangue inocente deste animal. Não é difícil imaginar que esse tipo de sacrifício e cerimônia que assegurava a inocência com relação ao assassinato, não é difícil imaginar que ela foi adaptada para outros tipos de crime e pecado. E conforme
nós afirmamos na pregação passada, Davi, no Salmo 26, ele está se defendendo diante de Deus das acusações que os seus inimigos estão fazendo. Os inimigos de Davi estão fazendo a acusação de que Davi é um criminoso, de que Davi é injusto, de que Davi cometeu um determinado pecado. E Davi, por 8 vezes nesse salmo, ele declara a sua inocência, a sua justiça. Ele diz: Senhor, eu não me junto com os homens pecadores. Eu não me junto a eles, eu não me comporto como eles, eu não ajo como eles. Essas acusações que estão fazendo contra mim, elas são acusações infundadas. Eu sou inocente dos pecados de que me acusam. Eu sou inocente dos crimes de que me acusam. E é por isso que eu lavo as minhas mãos na inocência. Eu lavo as minhas mãos no sangue inocente. É provável que Davi compareceu no tabernáculo e ofereceu um sacrifício, semelhante àquele ordenado por Deus em Deuteronômio 21. E ele, ao oferecer aquele sacrifício, na presença de um sacerdote, ele lavou as suas mãos na inocência daquele sangue. E ele disse a Deus: Senhor, estão me acusando de ter cometido tais crimes e tais pecados, mas o Senhor sabe que eu não cometi esses crimes e esses pecados. Davi ofereceu um sacrifício a Deus, atestando a sua inocência com relação às acusações que os seus inimigos faziam contra ele. E seguindo o mandamento bíblico, Davi lavou as suas mãos no sangue desse sacrifício. Agora, obviamente, embora Davi fosse inocente dos crimes e pecados de que ele estava sendo acusado, ele não era inocente de outros crimes e pecados. Isso nós também ressaltamos na semana passada. Ele era inocente desses aqui de que estavam acusando ele. Mas, obviamente, e Davi seria o primeiro a reconhecer que ele não era inocente de outros pecados e de outros crimes. Ele seria o primeiro a reconhecer, porque em vários dos salmos que ele compôs, ele pede a Deus perdão pelos seus pecados. Ele confessa a Deus os seus pecados. A morte de Jesus na cruz e a ressurreição de Jesus alterou a lei de Deus apenas no que concerne aos mandamentos que tratam do sacerdócio levítico e das cerimônias e sacrifícios que fazem parte desse sacerdócio. E é por isso que na proposição principal desse sermão, eu extrapolei a linguagem do Salmo 26, caracterizando o sangue de Jesus não apenas como inocente, mas também como justo. Né? Viva segundo a inocência e justiça do sangue que te purificou dos pecados. O Salmo 23 fala apenas de um sangue inocente. Ele não fala de um sangue justo. Os animais que, ao serem sacrificados, apontavam para o sacrifício de Jesus, esses animais eles eram inocentes, mas não justos. A inocência se refere apenas à ausência de pecados. Um animal não pode cometer pecado. Então o animal é inocente. Um animal não é um ser moral. Né? Quando um animal mata uma pessoa, esse animal não está cometendo assassinato. Porque o assassinato só é possível ser cometido por alguém, por um agente moral. Apenas por uma pessoa. Um animal não é um agente moral. Logo, ele não pode cometer pecados. Logo, um animal é inocente. Mas um animal não é justo. Porque a justiça também exige que
aquele ser seja moral. Um animal não é um ser moral de modo que ele não pode pecar, mas ele também não pode praticar a justiça. E a justiça exige, além da ausência de pecados, a justiça exige a presença de virtudes. A inocência é apenas a parte negativa, né? Não tem pecado, ausência de pecado. Justiça é a parte positiva. Além de não ter pecado, a pessoa apresenta virtudes. Além de ser inocente, o sangue derramado por Jesus era também justo. Visto que, além de estar isento de pecados, Jesus manifestou perfeitamente todas as virtudes ordenadas por Deus na sua lei. E é por essa razão que o Evangelho ordena que você, com fé e arrependimento de pecados, se volte para Jesus, para que pelo sangue inocente e justo que ele derramou a teu favor, você seja purificado e perdoado de todos os pecados. E é necessário que você faça isso com fé e arrependimento. Que você se volte para Jesus com fé e arrependimento. E tendo se voltado para Jesus com fé e arrependimento, tendo você sido purificado e perdoado pelo sangue inocente e justo que Jesus derramou, é necessário que você passe a viver segundo a inocência e justiça do sangue que te purificou dos pecados. De modo que Deus responda positivamente às orações que você, em nome de Jesus, faz a Ele. Considere agora o que Davi afirma não apenas no início do versículo 6, mas os versículos 6 e 7 como um todo. Lavo as minhas mãos na inocência. A consequência de Davi ter lavado as suas mãos na inocência, ter lavado as suas mãos naquele sangue inocente do sacrifício que ele ofereceu, é que ele pode andar com confiança ao redor do altar de Deus. E andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. A partir desse sacrifício, no qual Davi lavou as suas mãos no sangue inocente, ele é aceito na presença de Deus, ele é aceito no lugar, no altar, ao redor do altar de Deus, onde a presença de Deus se manifesta, para com voz de louvor, publicar e contar todas as maravilhas operadas por Deus. Ele continua no versículo 8, Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Né? O templo, o tabernáculo, onde a glória de Deus se manifestava. Parafraseando esses versos, Davi está dizendo o seguinte: eu sou aceito na tua presença para louvar as tuas maravilhas como um testemunho ao Senhor, exatamente porque eu lavei as minhas mãos no sangue da inocência. É porque eu lavei as minhas mãos no sangue da inocência que eu sou aceito na tua presença para louvar as tuas maravilhas como um testemunho ao Senhor e às demais pessoas. Você também é aceito na presença de Deus para louvar as suas maravilhas como um testemunho ao Senhor e às demais pessoas, precisamente porque Jesus derramou o seu sangue inocente e justo a teu favor. O que havia em Jesus que o tornou inocente? O que havia em Jesus que o tornou justo? Em Jesus havia inocência e justiça, exatamente porque nele havia a obediência à lei de Deus e aos seus mandamentos, a obediência perfeita à lei de Deus e aos seus mandamentos. Porque Jesus deixou bem claro no Sermão do Monte que ele não veio a este mundo para revogar a lei de Deus. Ele veio para cumprir a lei de Deus
em primeiro lugar, ele mesmo, ele próprio, e em segundo lugar, para garantir que aqueles que herdarão o reino de Deus também obedeçam à lei de Deus, porque se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entraremos no reino dos céus. E a justiça dos escribas e fariseus derivava não da lei de Deus, não da sua obediência à lei de Deus, mas sim da sua obediência à tradição que eles haviam criado. Eles substituíram a lei de Deus pela sua própria tradição. Era dali que eles obtinham justiça. Os escribas e fariseus. E Jesus diz, não, aqueles que hão de herdar o reino de Deus, aqueles que hão de herdar o reino dos céus, a justiça desses deve ser superior do que essa justiça que deriva da obediência a meras tradições humanas. A justiça deles deve ser superior. Deve ser a mesma justiça que está presente na lei de Deus. Aquela lei que eu não vim para revogar, mas para cumprir. É importante que você entenda isso. Não é apenas a morte de Jesus que te beneficia. Se Jesus apenas tivesse morrido, a morte dele não teria valor nenhum para ninguém. O que dá valor à morte de Jesus é aquilo que veio antes da morte de Jesus. O que dá valor à morte de Jesus é a vida de Jesus. O que dá valor à morte de Jesus é Pilatos dizendo: eu não encontro nele culpa alguma. Eu não encontro nele crime algum. É isso que dá valor. Se a vida de Jesus não fosse diferente da vida de qualquer outro judeu que estivesse presente enquanto Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, a morte de Jesus não teria valor nenhum. Jesus seria apenas mais um judeu que morreu debaixo da tirania romana. Jesus seria mais um judeu que morreu debaixo da tirania do Império Romano. O que torna a morte de Jesus diferente é o que vem antes da morte de Jesus. É a vida de Jesus. É a inocência de Jesus, no sentido de que ele não cometeu nenhum pecado, mas além da inocência de Jesus, é a justiça de Jesus, pela qual ele manifestou todas as virtudes que Deus ordena na sua lei. É isso que dá valor à morte de Jesus e é isso que te beneficia também. Não é apenas a morte de Jesus que te beneficia, a vida de Jesus te beneficia também. É por isso que na teologia nós fazemos uma distinção entre a obediência ativa de Jesus e a sua obediência passiva. O que é a obediência ativa de Jesus? A obediência ativa de Jesus se refere a toda a sua vida de obediência perfeita à lei de Deus. Desde o momento em que ele nasceu, até o momento em que ele foi entregue para ser morto na cruz. Ali, Jesus, em todos os momentos, ativamente e perfeitamente obedeceu à lei de Deus. E ao obedecer ativa e perfeitamente à lei de Deus, Jesus conquistou para si próprio justiça. Foi através da sua obediência ativa e perfeita à lei de Deus que Jesus é justo. E a justiça de Jesus, ela é dada a todos aqueles que creem em Jesus. Por isso, Paulo constantemente fala da justificação pela fé.
Os crentes, quando eles creem em Jesus, eles são justificados por Deus. Eles são declarados justos por Deus. É depositado na conta deles a justiça de Jesus. Na conta deles havia apenas pecado. Mas agora na conta deles foi creditado a justiça de Jesus, e o pecado que havia na conta deles foi debitado e creditado a Jesus quando Jesus foi levado até a cruz. A morte de Jesus na cruz é chamada na teologia de a obediência passiva de Jesus. Porque ali Jesus passivamente se submeteu à maldição da lei de Deus. Durante a sua vida, ativamente ele conquistou a justiça da lei de Deus pela sua obediência perfeita, e na sua morte ele passivamente se submeteu à maldição da aliança, à maldição da lei. Deste modo, enquanto que pela sua morte na cruz, Jesus conquistou o perdão dos teus pecados, recebendo no teu lugar, a maldição da aliança, a maldição que deveria vir sobre ti, pela vida de obediência, Jesus conquistou para ti, se é que você crê em Jesus, Jesus conquistou para ti a justiça pela qual você é declarado justo diante de Deus. E não apenas essa justiça, mas de fato o direito de usufruir todas as bênçãos da aliança. Porque as bênçãos da aliança podem ser usufruídas apenas por aqueles que obedecem perfeitamente à lei de Deus. Jesus conquistou essa justiça perfeita, de modo que Jesus é aquele que pode gozar de todas as bênçãos da aliança. Mas como a justiça de Jesus é creditada a todos aqueles que creem em Jesus, a possibilidade de experimentar as bênçãos da aliança também é dada àqueles que creem em Jesus. Isso quer dizer que, estando você em Jesus, a maldição da lei de Deus não pode te tocar. Porque Jesus já recebeu essa maldição na cruz. A maldição de Deus não pode te tocar, porque você creu em Jesus. Jesus recebeu no teu lugar a maldição da lei. Jesus recebeu no teu lugar a maldição da aliança. Apenas as bênçãos da aliança podem recair sobre você, estando você em Jesus. A primeira consequência deste fato é que você pode e deve se esforçar ao máximo para, pela fé em Jesus, obedecer à lei de Deus, sabendo que, ao contrário do período da antiga aliança, as tuas falhas em obedecer à lei de Deus não trarão sobre você a maldição da aliança. No período da antiga aliança, a falha em obedecer à lei de Deus traria a maldição da aliança. Na antiga aliança, a maldição da aliança viria sobre todo aquele que falhasse em obedecer perfeitamente à lei de Deus. Mas a nova aliança não. Na nova aliança não, porque na nova aliança Jesus já recebeu essa maldição. Então você deve se esforçar ao máximo para, pela fé em Jesus, obedecer à lei de Deus, sabendo que mesmo quando você falhar nessa obediência, mesmo quando você está se esforçando para obedecer, mas você falhou, essa falha não trará sobre você a maldição da aliança, visto que ela já recaiu sobre Jesus. Você pode ser sim disciplinado por Deus, mas a disciplina não é maldição. Disciplina é bênção. Você será sim disciplinado por Deus pelos seus pecados. Mas existe uma diferença entre pecado e uma obediência imperfeita. Vamos pensar aqui no casamento. Ao homem casado é ordenado que ele ame a sua esposa como Jesus amou a igreja.
Quem aqui dos homens casados pode reconhecer que muitas vezes não consegue amar a sua esposa como Jesus amou a igreja? Você falhou. Mas isso é diferente, essa falha em amar a esposa como Jesus ama a igreja, essa falha é diferente de pecar contra a esposa. É diferente de adulterar contra ela, né? É diferente de repente, bater nela. Uma coisa é você se esforçar para amar a esposa como Jesus amou a igreja, mas falhar, não conseguir fazer tudo aquilo que deveria ser feito. Existe uma diferença entre isso e adulterar. Ou, de repente, agredir fisicamente. Então, você deve se esforçar ao máximo para obedecer à lei de Deus, sabendo que as tuas falhas não trarão a maldição da aliança, porque ela já recaiu sobre Jesus. Você será disciplinado se você pecar. Você será disciplinado não por uma obediência deficiente, não porque você não conseguiu amar tanto quanto deveria. Não, isso não vai trazer disciplina. A disciplina vai vir pelo pecado. Você será sim disciplinado por Deus pelos seus pecados, mas a tua obediência imperfeita à lei de Deus não trará sobre ti a maldição. Visto que pela justiça conquistada por Jesus durante a sua vida, Deus, por essa justiça, Deus te considera justo e perfeito. Essa bênção recebe no Novo Testamento o nome de justificação. Então, liberto de todo medo de que a maldição da aliança vai recair sobre mim? Não, não vai recair. Então, liberto de todo medo, você pode alegremente se esforçar ao máximo por obedecer à lei de Deus, sabendo que Deus não te julgará pelas imperfeições e falhas da tua obediência. Perceba que eu estou falando imperfeições e falhas da tua obediência. Eu não estou falando de pecado. Você não está livre para pecar. Não é porque a maldição da aliança não pode recair sobre você que você está livre para pecar. Uma vez que o pecado fará você ser disciplinado por Deus, e o pecado obstinado demonstrará que a tua fé em Jesus é falsa. E que, de fato, a maldição da aliança permanece sobre você. Então, tome cuidado aqui para não distorcer aquilo que está sendo afirmado. Eu não estou dizendo que você está livre para pecar. Eu estou dizendo que, liberto do medo de que a maldição da aliança poderia recair sobre você, você pode alegremente se esforçar ao máximo para obedecer à lei de Deus, sabendo que Deus não te julgará pelas imperfeições e falhas da tua obediência. A segunda consequência do fato de, por estar em Jesus, a maldição da lei de Deus não pode te tocar, de modo que apenas as bênçãos da aliança podem recair sobre você, a segunda consequência é que, ao orar em nome de Jesus, com confiança na justiça de Jesus e em nome dele, você pode e de fato deve requerer, não com arrogância, mas com humildade e ousadia, você deve requerer que Deus, em conformidade com as tuas necessidades, cumpra em você as bênçãos da sua aliança, porque Jesus já conquistou essas bênçãos. Foi certamente pensando nas implicações da sua encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus para as orações do seu povo, que Jesus prometeu o seguinte: em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Foi certamente pensando nas consequências de tudo aquilo que ele faria a favor do seu povo, que Jesus disse essas palavras. Jesus está considerando o seguinte: por toda a minha vida eu conquistei a justiça
da lei de Deus. Por toda a minha vida, eu conquistei o direito de usufruir das bênçãos da aliança. E agora, passivamente, eu vou até a cruz para receber a maldição da aliança. Agora vocês podem pedir tudo em meu nome e vai ser feito. Porque eu suportei a maldição da aliança e eu conquistei as bênçãos da aliança. Para todos aqueles que estão em mim, para todos aqueles que creem em mim. Então, ao orar em nome de Jesus, com confiança na justiça de Jesus em nome dele, você deve requerer, não com arrogância, porque um dos problemas da teologia da prosperidade, da confissão positiva, é que existe muita arrogância envolvida. No sentido de que eu determino que isso aconteça, eu ordeno que isso aconteça, eu decreto que isso vai acontecer. As minhas palavras têm o mesmo poder das palavras de Deus. Eu falo, assim como Deus fala e acontece, eu também falo e acontece. Há muita arrogância ali. Você deve requerer, não com arrogância, mas com humildade. Com ousadia. Você deve, em conformidade com as suas necessidades, pedir que Deus cumpra em você as bênçãos da sua aliança. Você está doente, você está enfermo, e uma das bênçãos da aliança, está lá, é que Deus não colocaria sobre o seu povo as mesmas doenças, as mesmas enfermidades que ele colocou sobre os egípcios. Uma das bênçãos da aliança é que Jesus levaria sobre si as doenças e enfermidades. Então você pode requerer, pedir que Deus cure. Você pode orar, Senhor, o Senhor Jesus levou sobre si toda a maldição. E eu creio em Jesus. De modo que a maldição da aliança não pode me tocar. Não porque eu seja alguma coisa, mas porque Jesus levou essa maldição. De modo que apenas as tuas bênçãos podem recair sobre mim. E agora, uma das bênçãos de que eu tenho necessidade é a cura. Então eu peço que o Senhor me cure. Note que eu não estou, eu determino que o Senhor me cure, eu ordeno que o Senhor me cure. Não, isso é arrogância. Não, eu peço que o Senhor me cure. Com base no que Jesus conquistou. Certamente Paulo também tinha em mente as implicações da obra de salvação efetuada por Jesus, quando ele afirmou o seguinte: o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim, por isso também por meio dele se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós. Demonstre a veracidade e eficácia do teu arrependimento de pecados e fé em Jesus, vivendo segundo a inocência e justiça do sangue que te purificou dos pecados, e Deus responderá positivamente às orações que você, em nome de Jesus, faz a Ele. Que a tua obediência a Deus seja o louvor que você oferece a Deus como testemunho. Davi fala aqui de que ele, ao lavar as mãos da inocência, ele pode andar ao redor do altar do Senhor para, no versículo 7, publicar com voz de louvor e contar todas as suas maravilhas. Que a tua vida de obediência a Deus seja esse louvor que você oferece a Deus como testemunho ao próprio Deus e às demais pessoas. Como testemunho que evidencia a grande salvação que você recebeu. Que como Davi, no verso 11, a tua vida seja marcada pela integridade, ou seja, pela justiça e inocência, que são demonstradas apenas através da obediência à lei de Deus e aos seus mandamentos. Eu ando
na minha sinceridade. Davi coloca o mas aqui porque antes ele estava falando acerca daqueles que são pecadores, né? Versículo 9. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu, diferente deles, eu ando na minha sinceridade, ou, traduzindo de uma outra forma, eu ando na minha integridade. E a gente viu na semana passada que integridade tem o sentido de vida inocente e justa. Né? Aqui Davi está fazendo mais uma declaração de que as acusações que estão sendo feitas contra ele são falsas, porque ele anda na sua integridade, ele é inocente, ele é justo. Eu ando na minha integridade, livra-me e tem piedade de mim. Que a tua vida, como Davi, aqui no versículo 11, seja marcada pela integridade, pela justiça, pela inocência, que é caracterizada ou é demonstrada através da obediência à lei de Deus e aos seus mandamentos. E nesses versos aqui, Davi se coloca como um contraponto aos pecadores, né? Ele cita os pecadores nos versículos 4 e 5. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação, ou conforme nós afirmamos na semana passada, tenho odiado a igreja dos malfeitores, nem me junto com os ímpios. Aí versículo 9. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos. Versículo 10, também eu não vou ler por causa do tempo. Davi apresenta a vida dele aqui como um contraponto à vida dos pecadores, à vida dos incrédulos. Que ao viver segundo a inocência e justiça do sangue de Jesus, você também se recuse a ter comunhão com os pecadores, para que você não se deixe influenciar por eles. Note que eu não estou dizendo que você não possa ter amigos que sejam pecadores incrédulos, mas uma coisa é ter amigos que sejam pecadores incrédulos, outra coisa é ter comunhão com eles. Ter comunhão implica estar aberto para influenciar e ser influenciado. Isso é ter comunhão. É estar disposto a influenciar e ser influenciado. Você, como filho de Deus, não pode ter comunhão com os incrédulos. Você, como filho de Deus, não pode ter comunhão com os pecadores, porque você não pode estar aberto à possibilidade de ser influenciado por eles. Você pode ter amigos, mas você não pode ter comunhão com esses amigos, pecadores incrédulos. Você não pode se relacionar com eles como se eles estivessem em pé de igualdade com você. Não, eles não estão em pé de igualdade. Eles estão abaixo de você, não porque você seja melhor do que eles, mas porque você foi salvo por Jesus. De modo que a tua única atitude com relação aos teus amigos, que são pecadores incrédulos, deve ser a de influenciá-los em direção ao arrependimento de pecados e fé em Jesus. Jamais de ser influenciado por eles. O que significa que você não pode ter comunhão com eles. Comunhão você só pode ter com aqueles que, como você, foram salvos por Jesus. Que a tua vida seja um contraponto a tudo aquilo que os pecadores e incrédulos amam e fazem. Até mesmo aqueles seus amigos que são pecadores e incrédulos. Que a tua vida seja como a de Davi aqui. Que você possa se referir a esses teus amigos incrédulos e pecadores, mas que antes de falar de você, você possa colocar aquele mas ali. Os meus amigos que são incrédulos e pecadores, eles são assim. Mas eu ando na minha sinceridade, eu ando na minha integridade. Eu me esforço para viver segundo a inocência e justiça do sangue que me purificou dos meus pecados.
para que dessa forma, que a tua vida seja assim, para que dessa forma você tenha plena certeza e segurança de que quando em oração você entrar no tribunal de Deus, Deus te fará justiça e Deus responderá positivamente a todos os teus pedidos, a tudo aquilo que você pede a Ele. Davi termina o salmo com mais uma afirmação da sua inocência e justiça. Ou melhor, desculpe. Ele termina com mais uma afirmação da sua inocência e justiça e então com uma declaração de confiança em Deus. A declaração de inocência e justiça é a primeira parte. O meu pé está posto em caminho plano. Ou seja, o meu estilo de vida é um estilo de vida plano, não tortuoso. Plano exatamente porque o meu estilo de vida é caracterizado pela obediência à lei de Deus. Diferente dos pecadores, diferente dos incrédulos, diferente dos malfeitores, o meu pé está posto em caminho plano. E a declaração que Davi faz aqui, da confiança que ele tem que Deus responderá à sua oração, no Salmo 26, nós encontramos no final do versículo 12. Nas congregações louvarei ao Senhor. Davi está declarando que onde quer que o povo de Deus se reúna, ele estará presente para louvar a Deus. Como uma declaração de confiança de que Deus vai fazer exatamente aquilo que ele pede aqui. Que Deus o julgue e que Deus demonstre que ele é inocente, que ele é justo. Se você quer ter essa mesma certeza de Davi, de que Deus decidirá a teu favor em tudo aquilo que você pede a Ele, se você quer ter essa segurança inabalável de que Deus fará por você aquilo que você pede a Ele, você deve viver como Davi. Você deve viver segundo a inocência e justiça do sangue que te purificou dos pecados, de modo que Deus responda positivamente às orações que você, em nome de Jesus, faz a Ele. Não cometa o pecado de espiritualizar indevidamente o que você pede a Deus em oração. Como se houvessem coisas mais apropriadas a serem pedidas ou pedidos mais adequados a serem feitos. É óbvio que num certo sentido, há coisas que são inapropriadas. Por exemplo, eu não posso ir a Deus em oração pedindo que Deus me ajude a cometer um pecado. Esse é um pedido inapropriado, indevido. Mas fora esse exemplo, que é muito claro, não espiritualize aquilo que você pede a Deus em oração como que se uma oração para que Deus me ajude a vencer o pecado fosse mais aceitável do que aquela oração em que eu peço que Deus me dê um emprego melhor. Não é. As duas orações são aceitáveis a Deus. Desde que, é claro, as duas pessoas que estão orando, estão se esforçando para viverem vidas santas. Né? É obviamente que se aquele crente que está orando para Deus lhe dar um emprego melhor, é o tipo de crente que não considera que por meio do seu trabalho ele está servindo a Deus, de modo que ele pensa que o trabalho que ele exerce não tem nada a ver com Jesus e por isso ele não tem nenhum problema em pecar enquanto está trabalhando. Se o crente que pede a Deus em oração um emprego melhor, não está se esforçando para ver uma vida santa, sim, daí sim a oração dele é mais indigna. Mas considerando que os dois crentes
estão se esforçando para ver uma vida santa, a oração que um faz pedindo que Deus o ajude mais ainda a viver a obedecer melhor a Deus, uma obediência melhor a Deus, mais perfeita. E aquele que pede que Deus lhe dê um emprego melhor, essas duas orações são perfeitamente aceitáveis a Deus. Uma não é melhor do que a outra, uma não é mais adequada do que a outra, uma não é mais. Deus não vai olhar para uma com um carinho especial e a outra, tu podia ter pedido algo melhor. Não. É aquilo que ele tem necessidade. Os dois estão se esforçando para viver vidas fiéis a Deus. Um está pedindo que Deus o ajude a ser mais fiel, e o outro, que também está se esforçando para ser fiel, sente necessidade de um emprego melhor. Um pedido não é melhor do que o outro, não é mais espiritual do que o outro, não. Os dois são pedidos dignos. Eu vou interromper a pregação nesse ponto, em função do horário. Eu não pude afirmar tudo o que eu escrevi aqui. Se vocês quiserem, vocês vão poder ler amanhã o restante desse manuscrito que eu vou compartilhar no grupo da igreja. Mas eu termino dizendo o seguinte. Assim como algumas mulheres tendem a romantizar indevidamente os seus relacionamentos, assim como alguns cristãos cometem um pecado de espiritualizar indevidamente certos aspectos das suas vidas, em detrimento de outros, assim também alguns cristãos espiritualizam indevidamente a oração, ou, mais precisamente, aquilo que se pede a Deus em oração. Como se existissem coisas mais apropriadas do que outras, ou pedidos mais adequados do que outros a serem requeridos de Deus, quando de fato não é este o fato. De fato, não é este o fato. Não é este o fato bíblico. Qualquer coisa que eu encontre na palavra de Deus é digno de ser requerido de Deus em oração. Porque toda e qualquer promessa que é da parte de Deus tem em Jesus o sim. Então, de novo, eu preciso de um emprego melhor porque eu estou tendo dificuldade para sustentar a minha família. Eu preciso ganhar mais para conseguir sustentar a minha família adequadamente. Deus promete isso na aliança. Que aqueles que são fiéis à aliança, e Jesus foi perfeitamente fiel à aliança, Deus promete que ele sustentará, ele abençoará. Então, firmado na obediência perfeita de Jesus, o crente pode ir até Deus e pedir: Senhor, eu peço que o Senhor me dê um emprego melhor, para que eu possa sustentar a minha família, ou para que eu possa dar um pouco mais de conforto à minha família. De repente eu até consigo sustentar, mas eu poderia dar mais conforto. Senhor, me ajude. Assim como a tendência que algumas mulheres têm de romantizar indevidamente seus relacionamentos acaba por sabotar esses relacionamentos, assim como a tendência que certos cristãos têm de espiritualizar indevidamente aspectos das suas vidas acaba por sabotar a verdadeira espiritualidade cristã que eles deveriam vivenciar, assim também a espiritualização indevida da oração ou do que se pede a Deus em oração acaba por sabotar aquilo que poderia ser teu pela graça de Deus em Jesus. Poderia ser teu, mas você não tem, porque você não pediu. Poderia ser teu, mas você não pediu. Ah, não, mas se Deus quiser, Ele vai me dar. Verdade, se Deus quiser, Ele vai te dar. Mas um dos modos pelos quais Deus dá coisas aos seus filhos é a oração. Esse é o modo que Deus ordenou para que o seu povo
receba dele as suas bênçãos, a oração. Então pode parecer muito espiritual dizer, não, eu não vou orar a Deus por um emprego melhor, se Deus quiser ele vai me abençoar. Pode parecer muito espiritual, mas não é nada espiritual. Porque não pode ser espiritual recusar-se a pedir a Deus aquilo que se tem necessidade. Se Deus quiser, ele vai me curar. Verdade, se Deus quiser, ele vai te curar. Mas Deus pede que você... Deus pede, não. Deus ordena que você peça a cura. Deus ordena que você ore perseverantemente, com perseverança. Porque esse foi o ensino de Jesus na parábola da viúva pobre, lá em Lucas 18. Em vez de sabotar aquilo que poderia ser teu pela graça de Deus em Cristo, viva segundo a inocência e justiça do sangue que te purificou dos pecados, e Deus responderá positivamente às orações que você, em nome de Jesus, faz a Ele. Amém.